Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aquecendo aqui a nossa aula fechada hoje. Já tem algumas pessoas entrando na sala. E para começar a aquecer, eu gostaria de saber de onde vocês estão falando. Coloca ali no chat, por favor, a cidade da qual vocês falam. Fernanda, bem-vinda aqui de Curitiba mesmo. Opa, Raquel de Belo Horizonte, da agência de Mãos Dadas. Bem-vinda, Raquel. Elisângela de Curitiba. Boa noite, Elisângela. Pessoal, nós vamos esperar 2 minutinhos, né? O pessoal entrando aí na nossa aula especial e logo nós começamos a compartilhar aí a nossa noite. Matheus, bem-vindo aqui de Curitiba também, a Rose, Curitiba, pessoal de Curitiba em peso. Valéria com a câmera aberta aí também, tudo bem, Valéria? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Luciano de Tubarão, Santa Catarina. Vamos ver quem é de mais de longe aqui, né? A Cláudia de São Paulo. Eu sou de Aracaju. Eu sou de Aracaju, viu? Então a Valéria está ganhando, está mais longe por enquanto. Eu quero meu Muito prêmio. bom. Você não está passando o frio que nós estamos passando aqui em Curitiba, Valéria. Não. Olha que coisa linda aqui, ó. Para vocês Nossa, terem ideia. que vista maravilhosa. Oi, Célia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sharon, tudo bem com você? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para todos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. A Sharon hoje que vai conduzir a nossa aula secreta, a nossa aula fechada aqui, muitas coisas bacanas sobre esse mundo do agenciamento de viagens, né? Vamos contar os segredos aí desse universo, né? Entender toda a dinâmica, né? De como esse mercado funciona. E mais alguns minutinhos aí a gente já começa, Sharon. O pessoal está entrando aí, já temos vários participantes. E eu estou curioso aqui perguntando de onde que o pessoal está falando, né? A Raquel de Curitiba também. A Valéria, por enquanto, é a que está mais longe, Sharon, está em Aracaju. Mas temos colegas de Santa Catarina, São Paulo. Muito bom. Minas Gerais. Curitiba, Tubarão. Curitiba está em peso, né? Belo Horizonte, Belzonte, cidade boa. Estão comendo pão de queijo. Bom demais, né? Quem mais, pessoal? De onde vocês estão falando? Vocês já sabem o código IATA aí das suas cidades? Opa, já começou a entregar. Vamos para a parte aérea. Célia, que bom te ver, que bom que você conseguiu entrar. Célia Oliveira, nossa parceira, agente de viagens aqui em Curitiba. Célia trabalha com emissão de vistos, excelente profissional. Campinas, Beatriz. Célia. E nós estamos reunidos aqui, Sharon, e tem uma galera que está reunida em São Paulo, né? Inclusive a Raquel Pazini, a nossa supervisora, não pôde estar presente hoje porque está participando de um grande evento na área de turismo, né? Que está acontecendo lá em São Paulo. Exato, é o World Travel Mart, né? Um evento que até vou comentar aqui um pouquinho sobre B2B, que é o que a gente faz, agente de viagens faz quando a gente está negociando com os nossos fornecedores, né? Essas feiras são bem importantes para a gente estreitar as relações com os nossos fornecedores, sejam eles operadoras ou quando a gente está conversando com algum representante de algum destino, de algum atrativo, especificamente, né? Nessas feiras a gente tem a oportunidade de aproximar aí o nosso relacionamento. É bem legal, Muito vale bom. super a pena. É um espaço de troca, né, de networking muito rico, né?
Olha só, Usana de Manaus. Que legal, bem-vinda, Usana. Muito bom, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa iniciativa. Eu sou Ronaldo Cavalieri, sou CEO do Centro Europeu, e nós estamos começando hoje uma série de aulas fechadas para quem tem interesse para esse universo de agentes de viagens, né? O Centro Europeu, que já tem uma tradição nesse universo, já são mais de 25 anos aí atuando dentro do mercado de turismo, né? E nós teremos aí ao longo das próximas semanas um nosso ponto de encontro aqui, todas as terças-feiras, às 19h30, né? Um profissional com super gabarito, com super experiência, compartilhando um pouquinho, né, dessa visão sobre o universo de agentes de viagens. Né? E hoje a nossa convidada super especial, nossa professora aqui do Centro Europeu, a Sherry Lang, né, que é agente de viagens, turismóloga e advogada. Já são mais de 20 anos de atuação nesse universo, né, Sharon? São E 24 hoje, anos de agenciamento, 24 Ronaldo. anos. Meu Deus, tem muita história então, hein? Ó, Muita todo final de semana experiência. tem um ocorrido diferente com o passageiro para a gente contar. Que legal, né? Muita experiência. E é isso que é o bacana, e esse momento é justamente para isso, né? Desses professores, desses profissionais terem a generosidade de compartilhar todo esse conhecimento, né? E todo esse profissionalismo dentro do universo de turismo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sharon. Pessoal, sejam realmente bem-vindos. Então, aproveitem o máximo essa aula. Já fica o convite para a próxima semana, que nós traremos aí um tema bastante interessante também, que a gente só revela no dia. Né? Então, fiquem acompanhando, interajam, usem o chat, de repente tem ali alguma dúvida, né? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Depois também, no final, a Sharon vai abrir para alguns minutinhos, né? Para que o pessoal possa também tirar algumas dúvidas. Mas, mais uma vez, aproveitem, né? E sejam muito bem-vindos aí ao Centro Europeu, o pessoal de fora, né? O pessoal que está aqui mais pertinho em Curitiba, né? Que a noite seja super agradável aí nos próximos 60 minutos. Muito obrigado, Sharon, mais uma vez, e agora é contigo. Obrigada, Ronaldo. Então, boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. É muito importante a gente ter os ex-alunos, os atuais alunos e os nossos futuros alunos e também os nossos colegas aqui, agentes de viagens. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então a gente está aqui justamente para aprender juntos, né, uns com os outros, e poder se desenvolver melhor, poder tornar a nossa profissão melhor, e crescermos juntos, né? Então, essa nossa primeira aula, ela vai ser... Desculpem o barulho, passou uma moto aqui. Essa nossa primeira aula, ela vai ser sobre o tema de faturamento das nossas agências de viagens. Hoje em dia a gente tem diversos influenciadores, blogueiros aí pela internet que ficam comentando que a agência pode faturar uma grana alta, né, quando na verdade a realidade é um pouquinho diferente. Não quer dizer que a gente na agência não consiga faturar sim um bom dinheiro, né? Mas o que fica realmente lá no caixa da nossa agência é um valor um pouco menor do que aquele que esses blogueiros, esses influenciadores vêm trazendo, né? Então, a gente vê hoje em dia muita mentira, na verdade, na internet, né? Muita publicidade enganosa para esses mentores de quaisquer coisas venderem os seus cursos. Mas a qualidade, a profundidade de informação, de conhecimento, de networking que vocês têm aqui no Centro Europeu é única. Vocês não vão ter o mesmo nível de conhecimento com esses outros profissionais, entre aspas, né, que vendem esses cursos aleatórios aí no mercado. Mas o Centro Europeu tem mais de 30 anos de experiência aí, só com curso de agente de turismo, né? Antigamente tinha uma outra nomenclatura, hoje o nosso curso se chama agente de turismo, agente de viagens, e a gente tem profissionais específicos em cada uma das disciplinas. Então, para quem já é aluno aqui do curso, conhece, sabe o que eu estou falando, né? Pode confirmar isso. Quem ainda pretende fazer o nosso curso vai observar que tem profissional da área de seguro viagem, da área de criação de forfé, da área de milhas, da área de hotelaria, da área, né, de todos os outros serviços aqui. Então, eu sou professora da turma online do nosso curso da disciplina de gestão de agências de turismo. E hoje eu vou trazer aqui um pouquinho de conhecimento para vocês sobre a parte de gestão, de faturamento e também a parte tributária, que é o que pega bastante, né? Porque as agências não têm esse conhecimento jurídico de como as coisas funcionam, né? Quais são os impostos que a gente paga, quais são os percentuais, dependendo do tipo de agência que a gente abre, e quanto que realmente fica lá no nosso caixa.
Então, não adianta a gente sair com esse discurso assim, se você vender 100 mil reais por mês, você vai receber 10 mil de comissão na sua agência. Pode ser que você até receba mais do que 10 mil, né? Dependendo do fornecedor aí que você vendeu, se você vender 100 mil, você pode receber 14 mil, 14% disso, 15% disso, ou mais ou menos. Mas quanto que fica limpo no caixa da agência? Né? Aqui a gente está falando de pessoa jurídica. Se sou eu agência, eu tour, a única dona da agência, ainda assim vai ficar no caixa da empresa. O que eu vou trazer da empresa para mim, pessoa física, né, vai ser um arranjo interno aí de você, agência. Então, pessoal, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. A gente vai tratar basicamente de 4 temas e entre um e outro tema eu vou abrir um espaço aqui para a gente trocar algumas dúvidas, né, algumas ideias rápidas e lá no final também vocês fiquem super à disposição para trazer as dúvidas aqui no chat. No final eu vou responder elas, ou para levantar a mão aqui por voz ou no chat mesmo, vocês trazerem aí esses questionamentos. Vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela? Por favor, me mandem um ok aqui no chat, um positivo. Luísa, sim. Ronaldo também já me deu um positivo. Fernando, eu estou vendo o seu pé. Diego também. Então, vamos lá. Luciano, ok. Rose, sim. Beleza. Então, o nosso tema, gente, hoje é faturando com viagens, o verdadeiro potencial do agente de viagem. Então, aqui, o primeiro ponto que a gente vai tratar nessa nossa apresentação. Bom, primeiro eu vou falar um pouco de mim, né? Para quem ainda não me conhece, quem ainda não é aluno do Centro Europeu, quem não é meu colega de profissão, eu sou a Sharon, eu sou formada em turismo já faz bom tempo. Depois que eu me formei em turismo, eu fui lá e estudei direito, cansada de ver as barbaridades que as companhias aéreas faziam com os passageiros lá da agência do operador onde eu trabalhava. Nesse meio tempo, eu tranquei a faculdade, fui para o exterior, estudei na Alemanha, fiz um intercâmbio lá em hotelaria, voltei, terminei as graduações, fiz algumas pós-graduações e continuo estudando, né? No turismo e na advocacia a gente estuda todo santo dia. Então, como o Ronaldo ali me apresentou, eu sou agente de viagens desde 2002, eu estou no meu 24º ano de agenciamento de viagens e, em paralelo, desde 2017, eu sou advogada e trabalho especificamente com essas causas relacionadas a viagens. Defesa das agências, principalmente a parte consultiva para organizar as agências de viagens para que elas evitem ter problemas e para que os passageiros delas também evitem ter problemas. E quando acontece, né, ajudar a resolver um problema aí de um passageiro. Então, essa sou eu. E aqui os temas que a gente vai abordar hoje. O que a gente vai aprender? Diferença entre agência de viagens e agência de viagens e turismo. Tem os influenciadores aí que acham que agência de viagens é a mesma coisa que agência de viagens e turismo. Não é, não. Juridicamente tem diferença e na prática também tem diferença. Quem pode e quem não pode ser MEI. MEI é o microempreendedor individual, é um tipo de empresa que a gente abre quando a gente é uma pessoa física e vai se formalizar para poder exercer uma atividade profissional, para exercer o ofício de agente de viagens, a gente pode ser tanto MEI, quanto a gente pode abrir um outro tipo de empresa, uma limitada, uma EPP, tem diversas naturezas jurídicas, esse é um termo que vocês vão ver aí para frente. Diferença entre faturamento, receita e lucro, aqui todo mundo se embanana. Então, a gente vai pegar esses termos aqui, eu vou mostrar para vocês em alguns exemplos práticos que eu peguei hoje, no câmbio de hoje, onde que a gente tem faturamento, onde que a gente tem receita, e depois a gente vai fazer um exercício juntos para a gente tentar entender qual que realmente foi o lucro da nossa agência. Remuneração de uma agência de viagens, de onde vêm os proventos da nossa agência de viagens, sobre o que a gente tem que emitir nota fiscal, que também é um tema bastante polêmico, né? Sempre surge essa dúvida, e o verdadeiro lucro de uma agência de viagens. Então, primeiro ponto, agência de viagens e turismo. A agência de viagens, ela vende o serviço, ela intermedia a venda, a comercialização de um serviço para o Pax direto, para o passageiro final. Em geral, ela trabalha com destinos nacionais. Na prática, a agência de viagens também trabalha com destinos internacionais. Então, aqui a gente tem uma relação de B, letra B, número 2, to C, business to consumer, da empresa para o consumidor. Então, sou eu, Sharon, agência de viagens, atendendo o Marcos, por exemplo, que é o meu passageiro, que é o meu consumidor. Eu estou vendendo para ele uma viagem. Quando eu me torno uma agência de viagens e turismo, que aqui é a nossa segunda opção, eu vou fazer um tipo de negócio diferente, eu vou fazer o B2B, o business to business. Eu, agência de viagens e turismo, me tornarei uma operadora.
O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso vender tanto lá para o Marcos, que é o meu passageiro direto, quanto eu posso vender para a Célia, que tem a agência dela também. E a Célia atende o passageiro dela, ou a Célia atende o Marcos, ou a Célia atende quaisquer outros passageiros. Então, aqui para a gente trazer exemplos práticos, né? Quem pode ser uma agência? Eu, Sharon, sou uma agência de viagens. Quem pode ser uma operadora? A Kangaroo, por exemplo, uma empresa daqui de Curitiba, uma operadora daqui de Curitiba, é uma operadora. A Queensberry, a CVC, que é uma gigante aqui do nosso mercado, todas essas são operadoras. Elas, na natureza jurídica delas, são agências de viagem e turismo. Em tese, as agências de viagem e turismo, que são as operadoras, elas, na prática, na verdade, elas buscam trabalhar mais com as agências, porque as agências vão capilarizar e vender os serviços delas. Enquanto que as agências de viagem as agências de viagem, a primeira opção, vão atender o passageiro direto. Até aqui, tudo bem? Agência reguladora. Avner, não, agência reguladora é uma outra coisa. Quando a gente, que não tem nada a ver com turismo, basicamente, mas pode ter a ver com turismo. Eu vou explicar. Quando a gente está falando de administração do governo, a gente tem lá o nosso governo federal, que é o tal do Poder Executivo, e o governo federal, o Poder Executivo, ele vai dizer como é que as coisas devem acontecer no Brasil, quem cuida de determinado setor, quem é que regula algum outro setor e assim por diante. Então, no Poder Executivo, a gente tem o governo federal trabalhando, aí a gente tem nos estados, né, nos nossos 26 estados, também tem Poder Executivo com Secretaria Estadual da Saúde, da Educação, disso, daquilo, daquele outro, e no município a gente também tem o Poder Executivo atuando. Só que as agências reguladoras, elas trabalham matérias que são de ordem federal. Então, por exemplo, quando a gente está tratando de transporte aéreo, a agência reguladora que vai verificar se o transporte aéreo do Brasil está funcionando, o transporte aéreo comercial, é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Quando a gente está falando de plano de saúde, a gente vai falar da agência reguladora ANS, Agência Nacional de Saúde. Eu tive um problema com o meu plano de saúde, eu chamei o plano de saúde aí para bancar determinado serviço, o plano de saúde se recusou a cobrir aquele serviço que o médico mandou eu fazer. Para quem que eu vou reclamar? Primeiro para o meu plano de saúde, lá na ouvidoria do plano de saúde. Não resolvi? Eu vou para a agência reguladora. Eu vou fazer uma reclamação lá na ANS. A mesma coisa acontece no turismo, né? Quando a gente está envolvido aí com aviação civil, vendendo aéreo nacional e internacional de companhia aérea que tem a CNPJ aqui no Brasil, a gente vai ter que seguir as regras da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Avner, me diga, por favor, se tua dúvida foi respondida aqui ou não. Então, agência de viagem é uma coisa, agência de viagem e turismo é outra coisa, e agência reguladora não tem nada a ver com turismo diretamente, porque não é uma empresa, mas é um órgão público que vai regular determinada matéria federal. Saúde, plano de saúde, telecomunicações, energia elétrica, aviação civil, e entre outros. Passando aqui para o próximo slide, quem pode e quem não pode ser MEI. Então, aqui eu trago uma tabelinha, que é o que a gente tem na matéria lá no nosso curso, a diferença entre agente de viagens, que é aqui essa primeira subclasse que a gente tem, o que é uma agência de viagens, qual que é a atividade, a ocupação que essa agência de viagens exerce. E aqui é um número, tipo um número de cadastro que cada atividade econômica tem junto ao governo federal, que é o tal do CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica. E aqui embaixo a gente tem o operador turístico, que é a nossa agência de viagens e turismo. Vejam que o CNAE do operador turístico é outro, 7912, dígito 1/00. Então, quando a gente vai abrir a nossa empresa, a gente tem que pensar, eu vou ser uma agência de viagens apenas, ou eu vou ser uma agência de viagens e turismo, que daí eu vou ser um operador turístico. Se eu for um tipo, ou se eu for outro tipo, eu tenho que abrir um ou outro tipo de empresa. Por exemplo, se eu for só uma agência de viagens, eu posso ser um MEI. Eu posso ser eu, pessoa física, Sharon, pessoa física, me formalizando, abrindo meu CNPJ e me tornando um MEI. Agora, se eu quero exercer uma atividade econômica como operadora, atuar como operadora, eu já não posso ser MEI. Eu tenho que abrir um outro tipo de empresa, uma limitada, por exemplo, que é o segundo tipo de empresa mais simples que a gente tem aqui no Brasil. A primeira é o MEI, depois a limitada. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei também que trata do microempreendedor, e essa lei dispõe quem pode ser microempreendedor, quem não pode ser. Então, um operador turístico, por exemplo, não está previsto lá na lista de atividades econômicas que podem ser MEI, por isso, não pode ser MEI. Basicamente assim.
Então, a conclusão que a gente chega, agência de viagens e turismo, que é o operador turístico, aquele que NAI ali, 7912, dígito 1/00, não pode ser MEI, tem que ser um outro tipo de empresa. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, Sharon, que diferença isso faz? Né? Na prática, faz toda a diferença, porque quando a gente vai se relacionar no mercado, se a gente é só uma agência de viagens, a gente tem um tipo de relacionamento. Quando a gente é um operador turístico, a gente tem outro tipo de relacionamento. Tributação pode ser diferente. Envio de remessa de dinheiro para o exterior também pode ser diferente. E assim por diante. Respondendo a dúvida do Avner aqui no chat, Embratur foi extinta? Não quero atrapalhar a explanação, depois eu pesquiso. Não, a Embratur é o órgão de promoção do turismo brasileiro no exterior. Então, quando o Brasil vai se vender lá no exterior, vai dizer assim, alemães, venham conhecer o Brasil, a gente tem esses atrativos. Quem faz esse tipo de promoção em evento lá no exterior é a Embratur. Aqui, em âmbito nacional, quem promove o turismo é o Ministério do Turismo. Antigamente só existia Embratur. Aí, de uns anos para cá, surgiu, acho que lá pelos anos 2000 e pouco, quando eu comecei a faculdade de turismo, ainda só existia Embratur, isso faz tempo. Depois surgiu o Ministério do Turismo. Então, seguindo, conclusão, a agência de viagens e turismo não pode ser MEI porque ela tem esse viés de operador turístico. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de cartões CNPJ para vocês observarem quem que é agência de viagens e quem que é agência de viagens e turismo. Então, sempre lembrando, agência de viagens é aquela que vende para o passageiro direto, que é o B2C, o Business to Consumer. Por exemplo, eu trouxe aqui a agência de uma aluna nossa aqui do curso de agentes de viagens, da Lube, Lubiana Gomes Agner Santana, ela tem a Lube Go Travel, a agência dela. Vejam aqui que eu passei uma marca-texto amarela no KNAI, no código da descrição da atividade econômica dela, agências de viagens. E aqui embaixo eu passei uma outra marca-texto amarela, onde mostra a natureza jurídica, que é o tipo de empresa que ela abriu. A Lube, ela é um empresário individual, ela é um MEI. Então, ela é uma agência de viagens e ela é um MEI. De novo, agência de viagens pode ser MEI. Outro exemplo, a minha agência, Sharon Lang Limitada. O meu KNAI também é o mesmo da Lube, 7911, dígito 2/00, agência de viagens. Só que eu já tenho um outro tipo de empresa, eu sou uma sociedade empresária limitada, uma agência limitada. Aqui mais um outro, a agência da Raquel, que é a coordenadora do nosso curso, a Gatur, também é uma agência de viagens e turismo e também é uma sociedade empresária limitada. Desculpa, Raquel, agência de viagens. Agência de viagens e turismo. Quem são as operadoras agora? B2B, business to business, operadora que vende para a agência, para daí a agência revender para o passageiro final. Aqui um exemplo que eu comentei é a Queensberry, uma operadora grande aqui brasileira que tem serviços muito bons. A gente pode vender ela sem dor de cabeça nenhuma. A Queensberry, ela tem aqui no KNAI, no Código de Atividades Econômicas, o termo operadores turísticos, porque ela é uma agência de viagens e turismo, ela é uma operadora turística. E o tipo de empresa, a natureza jurídica da Queensberry é uma limitada também, assim como a empresa da Raquel, assim como a minha empresa. Uma outra aqui, uma empresa de São Paulo, a TGK, operador turístico, mesmo que na área da Queensberry, porque é uma agência de viagens e turismo. Tipo de natureza jurídica da empresa, também é uma limitada. E aqui, por último, é a R11 Travel, que, inclusive, um dos nossos professores faz parte da R11 Travel. Ela também é uma operadora turística. Olha aqui o KNAI dela, 7912, dígito 1/00, Agência de Viagens e Turismo. Qual que é o tipo, a natureza jurídica dela? Também é uma limitada. O que isso vai fazer diferença ser uma limitada, ou ser uma EPP, ou ser outro tipo de empresa? Aqui vocês vão ter que conversar com o contador de vocês. Basicamente, essa diferença a gente vai encontrar aqui nessa segunda e terceira coluna relacionada ao faturamento da empresa. Então, se aqui na minha agência, eu, Sharon, uma agência limitada, eu vendo até R$360 mil por ano de nota fiscal emitida, quer dizer, se eu recebo comissão emitindo nota fiscal aqui na minha agência até 360 mil por ano, eu posso ser uma microempresa. Eu vou entrar nesse regime tributário chamado Simples Nacional. Então, o governo brasileiro vai ver assim, a agência da Sharon está vendendo até 360 mil por ano, que é o que ela está emitindo de nota fiscal, ela vai pagar o imposto conforme está na tabela ali do Simples Nacional. Agora, se a Sharon vende 360 mil e 1 centavo, ela já vai se desenquadrar do tipo de microempresa e ela já vai se enquadrar no termo empresa de pequeno porte, que está bem aqui do lado direito da nossa tela.
E daí a Sharon vai continuar pagando o Simples Nacional, os tributos do Simples Nacional, mas a alíquota, o percentual vai ser maior. Então, é isso que vai diferenciar qual que é o porte da nossa empresa. Vai ser uma microempresa? Vai ser uma empresa de pequeno porte? Vai ser uma empresa que vai pagar tributo em cima do lucro real, do lucro presumido, que são grandes valores? Ou não, eu vou ser só uma agência de viagens normal, eu vou comprar os serviços das operadoras e vou revender eles para os meus PACs. Eu vou ser um MEI, que é a forma mais econômica de eu abrir uma empresa. Qual que é o limite de faturamento líquido, de receita, que eu posso ter limpo dentro do caixa lá da minha agência? Até R$81 mil por ano emitindo nota fiscal. Então, se eu, como MEI, vender, por exemplo, R$810 mil num ano e emitir nota fiscal, supondo que eu receba 10% de comissão, eu vou ter recebido R$81 mil de comissão naquele ano. Eu posso ser MEI. Se eu passar um centavo dos R$81 mil, eu já saio desse enquadramento de MEI e eu me torno uma microempresa. Então, eu tenho que pagar imposto maior. Essa é a diferença, basicamente. Por isso que muitas pessoas que, quando começam a ser agentes de viagens, quando elas se formalizam, elas vão para o caminho mais simples, que é se tornar MEI. Ah, comecei a vender, recebi lá R$100 mil de comissão naquele ano. Já tenho que mudar o meu tipo de empresa. Eu já converto a minha empresa de MEI para microempresa. E daí o governo fica feliz porque ele recebe um pouquinho mais de imposto todo mês. Fernando Toledo, estou perdido porque eu não estou fazendo no curso. Então, vai mandando a tua mensagem aqui, Fernando, e fica atento nas informações. Se inscreva no nosso curso, porque com certeza você vai ter conteúdo de altíssima qualidade aqui no Centro Europeu. Então, quem pode ser MEI, a gente já viu, né? É só agência de viagens, e a agência de viagens vai ter que receber, vai poder receber, na verdade, emitindo nota fiscal, até R$81 mil de comissão por ano. O ano começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Às vezes surge a dúvida assim, Sharon, eu abri minha agência hoje, dia 15 de abril. Eu vou poder computar esses 81 mil até dia 15 de abril do ano que vem? Não, esses 81 mil eles vão ser computados até 31 de dezembro desse ano, que é o ano tributário, que é o ano que a Receita Federal entende. É o mesmo esquema quando a gente está falando de declaração de imposto de renda de pessoa física. A gente pensa de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando a gente está falando de pessoa jurídica, a gente faz a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica também, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Se dentro desse período eu emitir notas fiscais até 81 mil, eu posso ser MEI, sendo eu agência de viagens. Se eu sou uma agência de viagens e turismo, obrigatoriamente eu sou microempresa ou EPP ou outro tipo de empresa, e daí eu posso ter ali um faturamento líquido, um comissionamento que vai entrar no caixa da minha agência maior, né? Até 360 mil, ou de 360 mil a 4,8 milhões, ou outro tipo. Esse conteúdo mais aprofundado vocês têm aqui na nossa disciplina de gestão de agência de viagens, tá? Para quem é aluno já teve essa matéria, quem ainda vai ser, né, ou quem já está no online já viu minha aula, ela fica gravada lá. Diferença entre faturamento, receita e lucro. Até aqui, tudo certo? Elisângela. Na aula presencial, a professora falou que no início é difícil as operadoras aceitarem os cadastros de e-mail. Como fazer para iniciar a agência se as operadoras não vão nos aceitar? Depende da operadora, Elisângela. Eu, quando comecei, lá em 2014, quando eu abri a minha agência, porque até então eu era funcionária de agência operadora, eu era MEI. Eu fiquei um tempão como MEI. O que acontece muito é que as operadoras elas não dão crédito para quando a gente tem um CNPJ novo. Então, se a gente é MEI ou se a gente é limitada, tanto faz o tipo de empresa, quando a gente tem um CNPJ novo, assim, de 1 ano, de 2 anos, às vezes a gente não tem um limite de crédito muito grande com esses fornecedores, tá? Então, cadastrar tranquilo, mas talvez ter um limite de crédito não seja tão fácil conseguir. Precisa engatinhar, né? E com o tempo você vai adquirindo essa confiança no mercado e vai recebendo esse crédito. Raquel, eu no começo era MEI, as operadoras aceitaram. Ó, Raquel trouxe aí o mesmo relato que eu tive com a minha agência. O que pode acontecer, Elisângela? Talvez uma operadora específica com a qual você tenha trabalhado, você tenha tentado fazer cadastro, essa sim não tenha aceitado ali o teu cadastro por ser MEI. Procura um outro fornecedor, né, que venda talvez o mesmo destino, o mesmo produto que você está oferecendo para o teu passageiro, porque tem bastante opção no mercado.
Luciana, eu fiz o curso de agente de viagens, muito bom, mas ainda procuro capacitação própria, tem muita coisa para aprender. Abri ME antes do curso e depois que vi isso do KNAI, mas já tenho contador e colocaram como operador turístico. Legal, tem um ponto bem positivo aqui, Luciana. Como operador, você pode fazer negociação direto com o fornecedor no destino e você vai ter uma margem de lucro maior, né? Você vai ter uma receita maior e, consequentemente, o teu lucro vai ser maior. É uma possibilidade. Capacitação a gente adquire estudando todo santo dia, conversando com os nossos colegas agentes de viagens, trocando ideia, conversando com fornecedores, estreitando relação. É um caminho bem trabalhoso, mas isso acontece em todas as profissões, né? E participar desses eventos, como a nossa professora coordenadora Raquel está fazendo lá em São Paulo agora, lá no World Travel Mart, ou na Bave Nacional, ou outros eventos que acontecem aí mensalmente, Festures de Gramado, Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu, são bons momentos aí também para a gente aprender mais, principalmente assistir palestra e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu só ver o horário aqui, porque eu não posso me perder com vocês. Faturamento versus receita versus lucro. Aqui é a parte que eu comentei que a gente se embanana. Faturamento é a soma de tudo aquilo que a gente vendeu na nossa agência. Então, eu vendi muitos pacotes, muito aéreo, muitas apólices de assistência, muitos ingressos, fiz muitas locações, vendi, nananã, somo tudo, isso é o faturamento da minha agência. Esse faturamento pode ser milionário, bilionário, tanto faz, depende do padrão aí, do patamar, né, do porte da sua agência. Não quer dizer que isso seja receita, não quer dizer que isso seja a grana, o dinheiro que vai ficar na carteira da tua agência, né, na conta bancária da tua agência. A receita é a soma de todas as comissões que você recebe por vender esses serviços. Então, às vezes, você vende muitos mil reais de ingresso para a Disney, por exemplo, só que eles te pagam 4% de comissão, 7% de comissão. Vale a pena? Você fez uma venda lá de 50 mil reais de ingresso, você recebeu 4% de comissão. Seu faturamento foi alto, mas a receita desse produto que você vendeu nem sempre é satisfatória. Então, aqui a gente precisa ter atenção, né? Aquilo que o influenciador fala assim, você vai vender 100 mil e vai ganhar 10 mil, nem sempre se concretiza. Você pode vender 100 mil e ganhar 4 mil, assim como você pode vender 100 mil e ganhar 14 mil. Depende do produto que você está vendendo, depende do fornecedor que você escolheu, depende do comissionamento daquele produto, da época, do destino e assim por diante. Então, a receita são as comissões que ficam na agência. E o lucro é tudo aquilo que você somou de comissão menos as despesas. Então, aqui eu trago exemplo: tributo, contabilidade, salário, prolabore, retirada, aluguel, internet, energia elétrica, água, diarista imobilizado, marca, papelaria, fantur, dinheiro de risco, que eu falo bastante na nossa aula ao vivo. Inclusive, quem for aluno, né, tanto faz, da turma presencial, da turma online, no final aqui eu vou deixar o meu e-mail, me manda um e-mail que eu mando uma tabelinha aqui, onde vocês podem preencher essas despesas, fazendo já um balancete da agência de vocês, ou fazendo mesmo a previsão das despesas da agência de vocês, para fazer essa contrapartida entre receita e lucro, tá? Então, quem for aluno, me manda e-mail lá que eu disponibilizo a tabelinha. Quem não for, se inscreve logo e venha aprender conosco aqui, que a gente tem bastante informação para trocar. Então, aqui é um exemplo. Serviço, o valor bruto, né? Serviços ou os produtos multiplicados pelo número de vendas. Emiti 20 aéreos e cada aéreo tinha um valor de 2 mil. O faturamento foi de 40 mil, que foram esses 20 aéreos ao custo de 2 mil cada um. O líquido, supondo que eu tenha cobrado 10% de RAV, de comissão, de DU, tanto faz a nomenclatura que eu vou trazer para a comissão da minha agência. Supondo que eu tenha recebido 10% de comissão de cada aéreo, se eu vendi a 2 mil, eu recebi 200 reais de comissão em cada aéreo, vezes as 20 passagens, eu tenho ali um valor de 4 mil reais. Quanto que eu vou pagar de imposto? Depende. Eu somei ou eu sou uma limitada? Se eu for uma limitada, eu vou pagar mais ou menos 6% de imposto sobre o valor da comissão. Se eu for MEI, eu vou pagar um valor fixo de imposto todo mês. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Estou vendo aqui, Luciana, sim, a professora Raquel levou a gente para conhecer pessoas importantes na Bave. Foi ótimo, exatamente. É esse tipo de relacionamento que a gente tem. A gente sai de casa com o nosso cartão de visita, seja ele físico ou virtual. A gente vai trocando cartão com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, com os nossos colegas. A gente estreita a relação com os colegas, aprende com eles e vai engatinhando no mercado.
Raquel pergunta onde se inscrever. Com a Amanda e com a Isa, que são da secretaria do curso. Lá no grupo de WhatsApp, onde vocês receberam o link para entrar na live, aqui na aula, vocês podem conversar com as meninas. Tem na foto delas tem a logomarca do Centro Europeu, essa azulzinha aqui. Ou direto na Hotmart, né? Ou entrando pelo site do Centro Europeu, vocês também conseguem, tá? Então, aqui, de nada. Agora é a advogada falando, né? O que a Lei Geral do Turismo diz? A gente tem a tal da Lei Geral do Turismo, que ela já existe desde, se não me engano, lá da década de 70, ela foi sendo atualizada, e no ano passado ela teve uma atualização, que eu até destaquei aqui uns pontinhos em verde, que são bem interessantes para nós, agentes de viagens. O que é a remuneração de uma agência de viagens? Em primeiro lugar, o artigo 27 aqui dessa Lei Geral do Turismo, que eu trago o link para vocês aqui embaixo, depois esse material vai ser disponibilizado para vocês, ele fala assim, que agência de viagens, agência de turismo, é uma pessoa jurídica, uma empresa que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada dos serviços turísticos. Então, a agência de viagens pega o serviço turístico de um fornecedor e revende para o passageiro. E por fazer esse processo de revenda, ela recebe uma remuneração. Não só isso, não é só a venda, fazer o agenciamento de toda a viagem, que é a venda, prestar o assessoramento, como alguns alunos fazem, de escrever o roteiro dia a dia e vender só o roteiro para a pessoa. A pessoa contrata os serviços por conta própria, se vira na internet ou vai para a sua agência de preferência. Mas, por exemplo, esses dias eu conversei com uma aluna que ela é expert em Nova York. Então, ela escreve o dia a dia para a pessoa que está querendo ir para Nova York. A pessoa pega esse dia a dia, chega na agência de viagens dela e fala assim, olha, eu quero fazer esses passeios aqui, eu quero ficar nesse hotel, nessa localização, eu quero comprar esse ticket de trem, eu quero esse aéreo chegando nesse aeroporto, assim, assado. Isso é o assessoramento. E quando a gente compra esses serviços através de agência, ou quando a agência está vendendo serviços, então, para o passageiro, que é o nosso custo, a gente está fazendo o agenciamento de viagens. Planejamento, organização, promoção, contratação, operação dos serviços. Aqui para Luciana, desculpa, eu não me lembro o nome, que falou que quando abriu o KNAI, já abriu como operador turístico. Ela pode operar serviços. É uma atividade de agência de viagens e turismo. E o que é a remuneração da agência? Vou colocar aqui as flechinhas em vermelho. São esses 3 itens. As comissões que a gente recebe, os overs, que são umas comissões extras, e as eventuais taxas de serviço que a gente também cobre quando um fornecedor, por exemplo, não nos comissione. Isso é um exemplo de transporte aéreo. Antigamente, até uns 15 anos atrás, as companhias aéreas pagavam comissão para as agências de viagens, para as agências revenderem as suas passagens. De uns 15 anos para cá, isso mudou, essa realidade está diferente. A companhia aérea não paga mais comissão nenhuma. Então, como que a agência trabalha? A agência cobra uma taxa de serviço, uma RAV, uma DU, uma remuneração, uma comissão, tanto faz o nome, e um determinado percentual do passageiro. Então, se a passagem custa 1.000, a agência cobra os 1.000, mais 7% desses 1.000, e daí o passageiro vai pagar os 1.000 mais 7. Entenderam? Então, isso é uma taxa de serviço que a agência pode cobrar. Sharon, aqui na minha agência eu cobro uma taxa de serviço para montar roteiro. Eu não vendo serviço, eu só monto o roteiro. Ou aqui na minha agência eu cobro uma taxa de serviço já para começar a fazer cotação e sugerir o roteiro para os meus passageiros. Eu posso fazer isso? Pode. Parágrafo 2º ali do artigo 27. Essa taxa de serviço pela assessoria que você presta é legal, é completamente certa. Inclusive, eu recomendo aí as agências que são feras mesmo, cobrarem taxa de serviço dos seus passageiros. Dos passageiros potenciais, né? Aquelas pessoas que ainda não são passageiros da sua agência. Então, aqui eu trouxe exemplos práticos. Pacotinho terrestre. Lá em março, eu fiz uma cotação para uma passageira que queria ver a floração da lavanda na França. Fiz uma cotação aqui de pacote para ela, que viajaria em single, e eu selecionei aqui uma operadora que é a Queensberry, que eu já sugeri ali o nome dela para vocês. Aqui os nomes são meramente didáticos, tá? A gente não faz collab, merchan de nenhum fornecedor, aqui é só uma didática mesmo para mostrar para vocês como é que o mercado funciona na realidade. Então, por exemplo, nessa cotação aqui, o pacotinho terrestre para minha passageira custaria 7.827 euros, porque ela ia viajar sozinha, ela estaria num apartamento single, e ela teria que pagar mais as taxas que estão aqui, nesses 256 euros. Então, aqui fazendo uma ficha de venda, aqui eu coloquei o meu nome só para fazer uma simulação, para vocês verem como que eu trabalho aqui na minha agência, como que eu oriento as agências, eu, Sharon, advogado, oriento as agências que trabalhem nas suas agências. Nome do passageiro,
qual que é o produto que está sendo vendido, qual que é o operador, qual que é a data, por isso que eu falei para vocês que eu fiz isso hoje, tá super atualizado, fresquinho, valor do pacote, o câmbio vigente, o valor do pacote convertido ao câmbio vigente e quanto que seria a comissão da minha agência caso eu vendesse esse pacote hoje. R$ 6.424,40, porque aqui nesse caso a Queensbury me pagaria 12% sobre o valor do pacote. Tem taxas também, mas em cima das taxas a nossa comissão não incide. Então o valor total da venda que o passageiro precisaria pagar é esse, o valor que eu, agência, teria que repassar para a operadora é esse aqui de baixo, R$ 48.863. Aí, trazendo para a prática, né, que é o que vocês aprendem lá no nosso curso, comissão da agência. Se a agência for uma limitada, que é o meu caso, ela vai pagar mais ou menos 6% em cima do valor da nota fiscal. A nota fiscal que eu, agência, vou emitir é só do valor da comissão que eu, agência, recebo, porque essa é a remuneração. Esses são os proventos que a minha agência recebe. Eu pago imposto sobre os proventos que eu recebo. Então, eu vou pagar mais ou menos 6% em cima do valor da comissão. E se eu for MEI? É um valor fixo. A gente vai pagar R$ 80,90 como MEI por mês, tanto faz. Se a gente está recebendo 6 mil, 10 mil, 50 mil, a gente só não pode passar daqueles 81 mil no prazo de um ano, né? 1º de janeiro, 31 de dezembro. Então, aqui nesse exemplo, faturamento bruto da agência, qual foi o valor da venda? 55.287, uns quebradinhos. Qual que é o faturamento líquido, que é a receita, a comissão da agência? R$ 6.424,40. Qual que foi o lucro da agência? Eu posso dizer que o lucro foi R$ 6.424,40? Me digam aqui no chat, por favor. O cliente pagaria 55 mil direto para você e você repassaria esse valor à operadora. Ou ele pagaria para a operadora e essa repassaria a comissão. Depende de como foi a venda, Luísa. Se o passageiro quiser pagar tudo no cartão, paga direto para a operadora e depois que eu emito a nota fiscal, a operadora agenda lá um dia para me pagar a comissão. Ou se o passageiro paga uma entrada e o saldo no cartão, saldo em cheque, saldo em boleto, dessa entrada eu já desconto a comissão, repasso o saldo para a operadora, né? E a entrada já fica retida na minha agência. Então, depende de como você vai fazer a venda. Tem muitas operadoras que cobram entrada e parcelam o saldo, tem outras que parcelam tudo direto, depende do produto, depende do fornecedor. Aí, ó, gostei de ver, Arminda, Raquel, Rose, todo mundo falando que não. Realmente, eu não posso ter a certeza de que o lucro da minha agência vão ser esses 6.424,40, porque eu vou ter que pagar funcionário, água, luz, internet, telefone, todas aquelas outras despesas. E eu vou pagar essas despesas descontando ali da comissão que eu tenho. A nota que considera para o MEI é a do valor total ou da comissão, para somar no valor do anual. Sempre, sempre, sempre só valor da comissão. Tanto faz, se você é MEI, se você é limitada, você só vai emitir nota sobre o valor da comissão. Luísa, não, o lucro tem que descontar dos gastos. Perfeito, Luísa, é esse o raciocínio. Então, pessoal, mostrando para vocês outras opções. Fiz uma cotação de aéreo aqui, pensando nesse pacotinho aqui da passageira. Ela vai visitar lá, vai ver a floração dos lavandários na região de Provence. Ela vai precisar do aéreo, ela vai ficar alguns dias a mais em Paris no final da viagem, ela vai precisar de N outros serviços. Então, aqui a gente está montando um forfait. Isso vocês aprendem a fazer se eu não me engano, com a professora Raquel ou com a professora Ana Paula, agora não me lembro. A gente vai montar, a gente vai pegar como um Jack, cada um dos pedacinhos, e a gente vai criar a nossa viagem. Peguei o pacote, peguei o aéreo, fiz aqui uma cotação de aéreo, tarifa, valor das taxas de embarque, valor da RAV, remuneração da agência de viagens. Esse aqui é o faturamento líquido. Essa aqui é a receita que vai ficar lá no caixa da minha agência. É dela, ela, na verdade, que eu vou usar para pagar as contas, né? Então, aqui, de novo, na nossa ficha de venda, dessa emissão de aéreo, por exemplo, a passagem no total deu 12.490,32. O valor da comissão que fica com a minha agência é só de R$ 1.003,61. Quanto que eu pagaria de imposto se eu fosse limitada? Quanto que eu pagaria de imposto se eu fosse MEI? Exatamente a mesma coisa. 60,22 ou 80,90, né? Exatamente a mesma coisa que eu digo no MEI, porque o MEI é o valor fixo, ele não muda conforme o valor das vendas que eu fizer. Hotelaria. Aqui, pessoal, uma dica que a gente dá no curso para vocês.
Preferencialmente, não vender hotéis que estejam em prazo de cancelamento, que tem essa bandeirinha vermelha, por exemplo. Né? Porque se de repente acontecer alguma coisa e o passageiro não puder realizar a viagem, ele precisar cancelar a reserva dele, ele vai perder todo o valor que ele investiu naquele serviço. Em contrapartida, se a gente oferece para o passageiro um valor que às vezes é um pouquinho maior de um outro hotel, ou às vezes até um pouquinho menor, mas que é uma tarifa passível de alteração, a gente tem esse benefício, a gente consegue, inclusive, ter uma confiança maior do passageiro, que a gente mostra para o passageiro, olha, fulano de tal, se de repente acontecer alguma coisa, você precisar cancelar sua viagem até o dia 12 de julho, a gente indica uns dias antes para o passageiro por questão burocrática, né, para o nosso trabalho aqui. Você vai receber o reembolso do valor praticamente integral aqui da sua viagem, não vai ter cobrança de multa nenhuma, né? Eventualmente vai ter uma taxa administrativa de 10%, de 20%, que é bem razoável. Mais do que isso é questionável. Então, recomendação que a gente dá no curso, não vender tarifa promocional que não é reembolsável, que é inflexível, que é essa vermelhinha aqui. Vender outra opção. Nessa cotação aqui, R$ 10.220,84 de diárias, o valor da comissão ficaria com a minha agência, 14%, porque esse fornecedor me paga 14%. Então, o valor da comissão que ficaria na minha agência, R$ 1.422,50. Outro produto que é muito bom de vender, que é barato, frente ao que a gente investe numa viagem e tem benefício sim, né? Especialmente quando acontece uma situação de contingência ali com os nossos passageiros. Seguro viagem ou assistência em viagem, que é o nome correto, né? Aqui eu trouxe aqui uma cotação da VitalCard, que é um dos nossos professores trabalha na VitalCard. Eu trouxe essa simulação de cotação e eu selecionei essa cobertura aqui do meio, de 120 mil euros para a viagem. Até aqui nesse material, depois vocês vão ver, eu destaquei quais são os itens que são mais acionados, né? Pelo que eu tenho visto ao longo desses meus 20 e poucos anos de turismo. Então, por exemplo, o valor da apólice custaria R$ 926 e alguns centavos. Aqui, a agência recebe 30% de comissão. A agência pode aumentar o valor da comissão, pode diminuir também. Né? Nesse tipo de produto, a gente tem essa flexibilidade. Olha só o valor da receita que a agência tem vendendo no seguro viagem. R$ 278,04. Então, esse é o verdadeiro faturamento líquido. Mas qual que vai ser o lucro da minha agência? A gente está chegando lá. Então, num resumo aqui dessa venda que a gente montou, desse pacotinho, desse forfait, a gente pegou o pacote terrestre da Queensbury, a gente pegou o aéreo da Air France, a gente reservou o Meliá, Paris, Champs-Élysées, e a gente fez a emissão aqui de uma pólice de seguro viagem também. Aqui nessa coluna do meio, a gente tem o valor total de todos os serviços, depois a gente tem o valor de todas as comissões que a agência recebeu, aqui os percentuais, para vocês verem que varia, não são só 4%, assim como não são só 30%, 35%, 50%, vai depender ali do fornecedor mesmo. Se eu for MEI, qual que é o valor de tributo que eu pago para o governo federal? E se eu for uma limitada ou outro tipo de empresa, qual que é o valor do tributo que eu vou pagar no total nessa venda? Vou fazer uma venda de R$ 78 mil, vou ter mais ou menos 9 mil de comissão na minha agência. Se eu for MEI, eu vou pagar R$ 80,90 de imposto. Se eu for limitada, eu vou pagar mais ou menos R$ 547 de imposto em cima do valor, né, das notas da comissão. E qual será o verdadeiro lucro da minha agência de viagens? Eu fiz uma venda de 78 mil. O lucro da minha agência vai ser de 7.800? Não. O lucro da minha agência pode ser maior ou pode ser menor. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui um outro arquivo, que é justamente aquela tabela que eu comentei com vocês. Quem for aluno do Centro Europeu me manda e-mail. Quem tiver interesse, lógico, né? Me manda e-mail que eu disponibilizo aqui. Essa aqui é uma tabelinha de balancete. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse nosso mês de abril. Supondo que a gente fez aquela venda ali que a gente acabou de ver e a gente recebeu R$ 9.128 de comissão, 55 centavos. Então, o que eu tive de entrada nesse mês, porque eu só fiz essa venda, 9.128. Mas, pensando que eu seja MEI e que eu esteja trabalhando em home office, quanto eu tenho de despesa? Aqui nessa tabela, a gente vai preencher quase todas as rubricas que a gente tem de despesa na nossa agência. Então, por aqui, vocês observam, né, o que vocês têm de despesa. Eu sou associado à BAV, eu pago o valor mensal, quanto que eu tenho de despesa de água de esgoto na minha agência? Quanto que eu invisto aqui em brinde, por exemplo, vou fazer etiqueta de bagagem, porta-voucher, tudo isso aqui.
Vou mandar para o meu passageiro via motoboy, quanto que eu pago de diarista na minha agência, se eu sou home office ou não, talvez eu divida isso com a minha pessoa física, quanto que eu tive que gastar, investir para poder abrir minha agência, esse aqui é um valor separado mensal, mas a gente considera um valor anual, né? Aqui eu fiz uma divisão, se vocês observarem na fórmula, dividido por 12 meses. Quanto que eu vou ter de despesa ao longo do mês com todas as rúbricas? Funcionário, né? Despesas fixas e assim por diante. Vamos supor que eu tenha aqui uma despesa fixa mensal mínima de R$ 2.500. Se eu vendi 9.128 menos esses 2.500, o que vai ficar de lucro na minha agência são só esses 6.628. Então, aquilo que muitos blogueiros falam, né? Ai, vende 100 mil, você vai ganhar 10 mil reais. Muitas vezes é mentira. Pode ser que você tenha limpo no caixa da sua agência, mas pode ser que você tenha menos. Mas você precisa contar moedinha por moedinha e fazer toda essa gestão da tua agência considerando todos esses itens. Lógico, tudo aquilo que se aplicar à sua agência, né? É a mesma coisa que administrar uma casa. Se eu recebo um salário de X e eu tenho despesas fixas da minha casa, da minha família, de mais ou de menos, eu tenho que contabilizar quanto que sobra para mim no final do mês. Tá? Então, isso é o que a gente tem de lucro. Qual que é o verdadeiro lucro da minha agência? Vai depender de quais são as despesas fixas que eu tenho nela, né? Então, pessoal, deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Vou deixar também o meu contato aqui, para quem tiver qualquer outra questão, quem for aluno e quiser a planilha, né, pode mandar e-mail para mim, ou pode conversar com as meninas, ou com a professora Raquel também. E a gente disponibiliza aqui. Aqui estão os meus contatos. Vamos abrir. Vamos lá. Cliente quer nota fiscal cheia para pegar uma carta de consórcio de viagem. Como faço? Não sei como é que funciona a carta de consórcio de viagem, Raquel, mas nota fiscal de valor cheio, impossível. Você vai sempre emitir nota fiscal só do valor da comissão que você recebe na tua agência. Porque imagina assim, se você for fazer uma venda de 50 mil, você vai receber, em média, ali 10, 12% de comissão. Você recebe, vamos pensar em 10% para facilitar o raciocínio. Você recebe 5 mil de comissão. Em cima desses 5 mil, você vai pagar imposto. Se você emitir uma nota fiscal de 50 mil, você vai pagar imposto em cima de 50 mil. É inviável, você vai fechar as portas do teu negócio. Então, você vai explicar para o teu passageiro que a base de cálculo, o valor sobre o qual você vai pagar imposto e o valor sobre o qual obrigatoriamente você vai emitir nota fiscal é o valor da comissão da tua agência e não o valor total da venda. Porque o restante do dinheiro, né, esses 45 mil de diferença, você vai repassar para a companhia, para a operadora, para o hotel, para a empresa de receptivo, para todos os outros fornecedores. Tá? Então, você só vai emitir nota fiscal em cima da tua comissão. Raquel, você é aluna do nosso curso? Manda mensagem aqui no chat, por favor. Outra Raquel, Raquel de Andrade Moura. Pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, essa tarifa não reembolsável é abusiva. E como funciona na prática? Exatamente, essa tarifa é extremamente abusiva, por isso que a gente recomenda não vender tarifa não reembolsável. Cada caso é um caso, né? O Poder Judiciário, os juízes, eles vão analisar os detalhes da nossa viagem. Então, por exemplo, se eu vendo para o meu passageiro hoje uma tarifa não reembolsável para ele viajar daqui a um mês, por exemplo, e acontece algum problema e ele não pode viajar, a gente cancela a viagem e o fornecedor resolve cobrar 100% de multa, se o passageiro chegar no judiciário e falar assim, seu juiz, minha viagem foi assim, cancelei lá com um mês de antecedência, foi cobrado 100% de multa, o juiz vai falar assim, não, com mês de antecedência, a operadora, a companhia aérea, o hotel, poderia revender esses serviços que você, passageiro, não ia utilizar. Então, essa cobrança de 100% de multa é abusiva. Eu, juiz, condeno a agência, a operadora, a companhia aérea, todos os fornecedores envolvidos a pagar o dobro de indenização, o dobro do valor que foi cobrado indevidamente para você, passageiro. Então, é um problema bem grande. Como é que a gente evita esse problema? Não vende tarifa promocional. Explica para o passageiro que isso é abusivo, que você, agência de viagens, não tem ingerência, não tem controle nenhum sobre isso
e que você recomenda, preferencialmente você faz isso por escrito, em negrito e em vermelho, que você recomenda que o passageiro não contrate tarifa inflexível, promocional, não reembolsável. Célia, cliente fecha cruzeiro e quer a nota do valor total, porém a companhia marítima não fornece. Eu sou obrigada a fazer nota do valor total? A mesma coisa, Célia, você só vai fazer a nota do valor da comissão. Aí você vai mandar um e-mail lá para a companhia marítima solicitando a nota fiscal da diferença, né, do valor que fica com a companhia marítima. E se ainda assim a companhia marítima não emitir nota fiscal, você manda lá as regrinhas que estão escritas no Código Tributário aqui brasileiro para o passageiro, onde está escrito claramente que a nota fiscal tem que ser do valor dos proventos, do valor do lucro, da comissão, da remuneração da agência. Raquel de Andrade, para clientes corporativos que precisam da nota fiscal da hospedagem, por exemplo, como faz? Nota fiscal só da comissão. E daí você pede para o hotel emitir a nota fiscal da parte dele. Raquel, ainda não. Então, se matricula que daí você vai ter acesso a mais informação aqui conosco, Raquel, e lá você tem toda essa orientação aí também. Ok. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Fiquem à vontade para abrir câmera, voz. Mostrem os seus rostos, por favor. Estou cansada de falar sozinha. Brincadeira. Diego, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Foi incrível poder tê-los conosco. Estou à disposição para atendê-los. Excelente noite. Segue contato. Legal. Obrigada pela presença aí também, Diego. Raquel, ainda não sou, mas pretendo ser. Amando. Que bom. Tenha certeza que você vai estar numa excelente escola. Não caia em conversa aí de blogueiro, de influenciador, de pessoal que fez 2 viagens para um destino e acha que é especialista naquele destino, né? Quando, na verdade, não tem a parte técnica. Aqui no nosso curso você tem a parte técnica e você tem orientação de professores que trabalham todo santo dia na área, inclusive eu advogo todo santo dia na nossa área de agenciamento e eu sou agente de viagens atendendo passageiro todo santo dia. Por isso, aqui no nosso curso você tem o conhecimento técnico e o viés prático também. Elisângela, obrigada pelas informações. Né, Ronaldo? Impressionante, né? Porque, pessoal, nós tivemos aqui praticamente aí 50 minutos de conteúdo de verdade, né? Não teve dica nenhuma aqui. A gente não está falando de dica, a gente está falando da vida como ela é. O dia a dia das agências, né? Com experiência, conhecimento de causa, dentro daquilo que é legal. E então, muito rico, Sharon, muito bom mesmo aí tudo que você compartilhou. Né? E como você disse, aqui foi só uma palhinha, imagino que a gente tem ao longo aí de toda a jornada do curso de formação de agente de viagens, né? E a gente só está começando, pessoal. Essa só foi a primeira aula secreta, né? Nossa aula exclusiva e fechada. Como eu falei, na próxima terça-feira a gente vai trazer mais uma temática para que vocês possam se aprofundar ainda mais, né? O Diego está aqui à disposição, então ele já deixou o telefone dele. Quem precisar de apoio aí em relação ao entendimento do curso, né? Como que realmente funciona essa jornada, nós estamos totalmente à disposição. Sharon, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui em tempo recorde. O Ronaldo sabe que eu falo pra caramba, né? Mas quem for aluno e tiver qualquer dúvida, né, pode conversar lá com a Raquel, que é a nossa coordenadora, e também deixei aqui o meu e-mail, quem quiser a tabelinha, né? Daqui a pouco eu vou mandar para as meninas esse material que eu apresentei na aula, essa parte do PowerPoint aqui, para vocês terem essa informação. E, por favor, venham contemplar a nossa casa. Se estiverem em Curitiba, venham conhecer também a nossa casa, que é maravilhosa. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E espero vocês nas aulas aí também, presencialmente ou online. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Sharon, pelo conhecimento aí, por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigado a todos aí pela presença e semana que vem aguardamos vocês aqui às 19h30, né, para mais uma super aula. Muito boa noite, pessoal. Um abraço a todos.